Oi, galera! Hoje a gente vai testar uma entrada nova, tá? Pra vocês que assistem o Pó Direito, a gente vai tentar uma entrada nova, tendo em vista que o pessoal da produção humilhou, falou que a gente tava ridículo, passando vergonha, e que tava aparecendo quem que ele falou que a gente tava aparecendo? Não sei. Uns robôs falou que tava aparecendo. Não, quem que a gente tava aparecendo? João, fala logo. Ah, Capitão Planeta, Capitão Planeta, Capitão assim, Planeta. nossa, é da época dele, né, gente? Então vamos velho. lá. 1, 2, 3 e... Vitória! Thiago. Nós somos... Vai, caramba! Nós somos o Pó Direito! Que merda. Tá, aí fez a entrada. Por favor, a entrada não vai ser essa, tá? Ano que vem tem entrada melhor, não vai ser essa, tá? Mano, Só pra tá deixar bem bom. claro. Pra deixar bem claro, essa não vai Em ser a entrada. 2022 a gente vai escolher uma entrada e essa daqui está entre as opções. Sim, ser senhor, senhor. Tá. Senhora. Não tá, vamos. Léo, Vamos lá. eu nem quero te apresentar porque as pessoas já devem te conhecer, porque ele tá quase um membro vitalício aqui Ele do vai ser Pó membro- Direito. É que nem os sócios, não tem? É. O podcast falando. É o Thiago Nigro. A terceira vez que tu chegar, vier pro podcast, tu vai ter a oportunidade de pagar uma conta nossa, pô. Você vai ser sócio vitalício, você pode pagar uma conta de água, uma conta de energia. Meu filho, coisa pode pagar, boa. pode fica à pagar essa vontade. produção. Porque pensa que os bonitões são careiros. Não, você cobra- Brincadeira, gente. A gente ama o João, o Thiagão. Eles são foda. Mas ninguém Eu ama acho mais que eles do que outras promessa pessoas. de membro vitalício pra outro colega, viu? Vixe, Maria, pro isso. Mas o Wilson agora ele tá no Não, Morro tá- de São Paulo, só vive viajando. Vida de artista, né, Agora amor? tá rico já. Não tem. Arrasta pra cima. E agora, com a palavra, a defesa. Vamos parar um Gente, pouquinho. hoje é até bom falar o que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre o caso da Boate Kiss. É importante que vocês tenham, assim, né, com clareza, o que aconteceu. A gente vai dar um resumo, porque faz tempo, né, gente? A gente tá falando de um caso que aconteceu em 2013, né? 8 anos, eu acho. Faz muito tempo. pois Ei, não queira que eu faça o cálculo assim rapidinho, A gente tá de gravando manhã. amanhã ainda. Mas enfim, faz bastante tempo. E a gente vai falar um pouco, fazer um resuminho dos fatos do que ocorreu, né? Que muitas pessoas já sabem que foi um caso bem midiático. E ao final a gente vai falar um pouquinho sobre as alegações da defesa e da acusação. O bom de tudo isso é que ontem saiu a sentença. Então, pra gente, é muito importante isso, porque a gente também precisa entender o que está acontecendo neste momento. E aí, pode acontecer alguma reviravolta, pode acontecer uma mudança nisso aí. E o Léo, brilhante, Leonardo DiCaprio, tá? A gente tá conhece, tá aqui, ele vai explicar isso pra gente. Então, vamos lá, Léo, conta aí um pouquinho sobre a Boate Kiss. E fala um pouquinho de ti, né? Bem resumidamente, porque as pessoas já te conhecem. Mais uma vez agradeço o convite aí pra estar retornando aqui. Já prometer aí. O sócio vitalício? Ixi, Maria, lascou. Sócio vitalício, assim, a participação quero, só não quero participação em despesa. A intenção E me preocupa, isso me preocupa também a entrar nessa sociedade, porque um dos acusados da Boate Kiss disse que era sócio investidor. E tá respondendo. É uma coisa a se falar. Respondeu, né? Verdade. Não, mas eu agradeço de verdade mais uma vez por esse convite, é uma satisfação imensa. E ainda mais nesse caso tão emblemático, né? Que eu acho que vai ficar pra história. Vai, com caso certeza. de uma maneira que eu acho que, né, a gente não quer construir uma história em cima de tragédia, mas é um fato que vai ficar marcado sim. Marcou, né? Quando fala em Santa Maria, a gente já pensa logo no caso da Boate Kiss. Sim, É impressionante como esse caso marcou o Brasil. E, inclusive, também é importante falar, Léo, como demorou para chegarmos até o dia do julgamento. Porque, gente, demorou bastante, demorou muito. Foram 8 anos até agora. Foi, né? 2013. Tu fez o cálculo que faz muito tempo. 8 Então, anos, assim, por que demorou tanto? Por que esse lapso temporal tão grande? O que acontece, né? É normal isso? Claro que a gente sabe que teve a questão da pandemia, mas assim, tem a questão do júri também. Não aconteceu em Santa Maria porque que o júri foi em outra comarca, né? Sim. Que é importante também mencionar isso. Eu não sei a fundo, processualmente falando, até porque a gente precisaria olhar o processo, isso é óbvio, a gente sabe como advogado, a gente não pode ficar... Mas a gente está pegando todas as informações que estão sendo dadas nos sites, na Globo.com, no Terra, enfim. Vai lá, Léo, agora arrasa. Isso tem muito a ver, essa complexidade, pela quantidade de vítimas, né? Estamos tratando de a tese da acusação, como se diz, que o tribunal do júri, ele, pela sua própria essência constitucional, ele é para julgar crimes dolosos contra a vida. O Ministério Público, a acusação, sustenta o dolo eventual.
que é aquela tese de que os acusados assumiram o risco da morte. Não que eles tivessem... não seria aquele dolo direto que eu tenho a vontade livre, consciente, tirar a vida de outro, mas... Posso dar um adendo aqui? Sim, porque sim. é uma coisa que perguntaram muito. Ué, qual que é a diferença de culpa e dolo? Gente, um homicídio culposo é quando não há a intenção de matar. Então, por exemplo, entende-se que o dono da boate teria intenção ali de matar? Só para vocês entenderem aí mais ou menos o fio da meada, uma pessoa que não entende do direito, ela já consegue ter a visão que eu particularmente tenho, tá? Então, vamos lá. O doloso é quando há a intenção de matar. Mas não é só isso. O dolo eventual, ele é uma das teses, né, que tem ali dentro do homicídio doloso, que fala exatamente isso que o Léo falou, que a pessoa, ela assume o risco de cometer aquele... de um ato infracional ali acontecer. O engraçado é que é importante, que a gente aprendeu na faculdade, que o culpa consciente é foda-se, não. O dolo eventual é foda-se, e o culpa consciente é ih, fudeu, alguma coisa assim, né? Isso, porque o dolo eventual é quando o agente, ele prevê o resultado, mas é indiferente com o resultado. Isso mesmo. Já a culpa consciente, não. Ele prevê, mas ele acha que pode evitar. E que não vai acontecer. Exatamente, essa tese, já entrando na discussão, o Ministério Público diz que é dolo eventual. Sim. Se fosse culpa consciente, não entraria para julgamento no plenário do júri. Sim. Mas uma coisa que eu acho chamou muita atenção durante os debates é que a própria promotoria falou que o Mauro, um dos acusados, que são 4, o Mauro era aquele sócio em tese que... vamos fazer o resumo aqui, né, Léo, só pra poder. Sim. São 4 acusados, gente. Um que é o cantor da banda Gurizada. Isso. O outro que é um produtor da banda Gurizada, que é o caso que ficou o mais famoso, né? Como que é o nome dele? É Marcelo? Eu esqueço o nome dele. Eu esqueci o nome dele. É o Luciano. O Luciano é aquele que chora, enfim. Isso. Ele é bem, bem famoso. Então, e o que aconteceu no caso dele? Parece que foi ele que comprou os artefatos. No final das contas, disseram que não foi ele que comprou, que foi outra pessoa da produção, mas enfim. Ele só acendeu. Enfim, tá sendo acusado, tá também como réu. O outro é um sócio investidor. Por isso que a brincadeira do Léo no começo. E o outro é um sócio realmente que atuava, trabalhava ali dentro da boate. Marcelo. E, enfim, são 4 acusados. E aí o Léo agora está falando que para um desses acusados, o Ministério Público, que é a acusação, que é aquele que tem que fazer todas as acusações, tem que apontar o dedo para um português bem dizido, já dizia minha mãe. E o Léo está falando que para um desses acusados, a própria acusação fala sobre culpa consciente. Mas a culpa consciente, se ela existisse, não ia nem para julgamento ali no júri. Ela não usou o termo culpa consciente, mas ela fala... A definição. Não, ela traz a definição. Ela fala, o Mauro, ele contava com a sorte. Pera lá, se ele contava com a sorte, ele é culpa consciente. Porque ele previu o resultado, mas achou que evitaria. Porque ele teve Se sorte de não acontecer. É tipo quando você tá dirigindo um carro em alta velocidade. Vai passando o sinal vermelho e tu fala assim, não vai vir um carro. Eu tenho certeza que não vai vir um carro, entendeu? Exemplo. Exatamente isso. Então, a promotoria, ela traz na sua sustentação um conceito de culpa consciente. Então, o que falar, né? Exatamente. O que dá para extrair disso? É que eles não estavam preocupados com a definição jurídica. Eles queriam uma responsabilização naquilo que eles achavam que a pena ia ser exacerbada. Por quê? Em culpa, a pena seria ínfima. E tanto é que, quando a defesa traz exemplos de outros países que foram julgados com base na culpa, o promotor pergunta, qual foi a pena? Ele não está preocupado, eles não estavam preocupados com o conceito jurídico propriamente dito, mas sim com o resultado final. E a verdade dos fatos, Léo, que sinceramente... Só bota o microfone mais perto. Põe o microfone mais perto. Não, puxa aqui, ó. Pode puxar assim. Isso. A produção, né, O meu também tá baixo? Não, só o dele mesmo. Gente, é assim aqui, mas vamos lá. O que eu acho engraçado, que é até importante mencionar, é o seguinte, gente, que quando que aquele processo, desculpa, chegou no júri, eu já sabia que vinha condenação. A gente sabe, Léo, que vinha condenação. O intuito deles era só que chegasse no júri. Porque quem no país não viu essa história? Quem no país não se comoveu com as 200 e tantas mortes e com o tanto de gente que ficou ferida?
Os familiares, eles ainda levaram os familiares, eles não precisavam nem falar nada, usar os minutos dele para fazer assim, vamos fazer isso aqui de silêncio. Apenas, se o Ministério Público fizesse isso, ainda assim, eles seriam condenados. Então, o que acontece? Na minha opinião, ali, eles considerando o dolo eventual, que foi o que aconteceu, porque o júri, gente, ele não tem sabedoria, jurídico, conhecimento técnico. O júri nada mais é que o seguinte: se o Felipe realmente matou alguém, ele pode sair de lá do júri, se ele convencer as pessoas, os 7 jurados, que ele não cometeu, que ele cometeu esse crime motivado por alguma coisa, ele pode sair do tribunal livre. E ele pode sim ter matado a pessoa. É importante explicar isso. Porque, gente, para algumas pessoas pode ser um absurdo, mas esse é o tribunal do júri. Esse é o papel do tribunal do júri. Julgar o fato e não o direito. E é por isso que, rapidinho, isso aí tu vai porque saber mais pelo que direito, amigo, qualquer pessoa do penal fala que não tu teve. sabe mais do que a gente, óbvio. O júri, todo mundo fala brincando, mas é a realidade. Você trabalha com uma encenação, muitas das vezes. É plenitude de defesa. No Pronto, processo você pode comum a gente tem fazer todos os... Defesa técnica. uma defesa A ampla defesa. A ampla defesa. Isso. E no júri a gente tem a plenitude. Uhum. Então, entende-se com a utilização de todos os meios possíveis. legais. Exatamente. Porque se tu chegar pra uma pessoa falar como tu falaria pra um juiz na frente dele, porra, a pessoa ali pode ser o João que vende tapioca, pode ser a Mariazinha que vende café, ela não vai ter conhecimento. Então vale muito mais a pena você partir pra a parte sentimental, pra parte emocional, que ali ela vai entender, e consequentemente pode ser que te ajude teu cliente nesses momentos. Seria muito melhor nesse sentido não ser técnico do que você basicamente querer aplicar uma área do direito ou com conhecimento jurídico. Muita gente não sabe como é que funciona o tribunal do júri. Fala um pouquinho sobre como é que é o tribunal do júri, quantos jurados são, como é que tá funcionando, como é que funcionou a situação do caso. Foram quantos advogados de defesa, como é que... O júri são pessoas só. Nada mais é que o povo julgando os seus próprios semelhantes. Certo. São 7 jurados que vão decidir a vida de pessoas que estão sendo acusadas de um crime doloso contra a vida. E há um script, um regramento dentro do júri. Isso a nossa legislação traz um regramento com amparo condicional e que tem algumas premissas, que é a soberania do veredito, um exemplo. Agora eles podem recorrer, eles foram condenados. Os 4, 28 anos e 6 meses. O Kiko, o Alessandro, né? Foi 18 e o outro foi 22. 18 foi o... Um foi 19, 6 meses. E os outros 2, o músico e o outro que acendeu? Lá, o Luciano, que foi a 18 anos. Isso, acho que foi, mesmo. Foi isso. Foi Eles vão recorrer. Sim, com certeza. Mas, em sede de recurso, não pode dizer eu absolvo, pode anular. Porque há soberania dos vereditos. A decisão é do júri. Competência do tribunal do júri. É do tribunal do júri. Anular, é daquele mas não júri. pode absolver. Pode minorar também? Eu não Pode, sei. mas a decisão de condenar ou absolver é do tribunal do júri. Chegar lá, houve alguma nulidade, reconheceu, ou acha que sustenta a tese que foi uma condenação contrária às provas dos autos, digamos assim, ele não pode absolver. Pode anular e retornar ao plenário do júri. Isso são premissas E vai básicas. ter um novo julgamento, porque Aí, é a soberania dos Aí vereditos. te É perguntar agora importante com relação mencionar. até a parte penal. E uma possível prescrição, tu acreditaria? Eu não sei. Eu não tenho o Não, menor acho que conhecimento. prescrição ali não cabe, não. Eu digo, se eles, digamos, correrem um processo aí, botarem no caso, tribunal segundo grau, botarem STJ, tentarem protelar o máximo possível. Eu acho que a prescrição, né, com base nessas penas, não conseguiriam. Sim, são penas altas. Se houvesse um novo júri com a desclassificação e a pena, no caso concreto, digamos assim, se eles fosse condenado por um crime, vamos dizer que homicídio culposo, digamos assim, pegasse uma pena de entre 4 anos ou um pouco
pelo decurso de tempo e um novo júri, pode-se operar a prescrição. Mas seriam muitas variáveis. Mas isso não posso dizer, porque há muitos fatores que determinam a variação de interrupção, suspensão, a pena em abstrato não. Sim. Quando se analisa a prescrição, na situação quando se eles conseguirem anular, eles não conseguem conseguir a prescrição na sua pena abstrata. Entendi. Léo, e assim, uma situação, o que mais chamou a atenção na defesa nesse julgamento? Fala um pouquinho sobre os advogados, tu acha que a atuação foi ali no caminho? Eu queria até falar uma coisa específica, gente, assim, até para pegar a opinião de vocês todos. Aquela questão da carta psicografada, porque eu acho, assim, minha opinião. Eu acho que ali, né, em sede de tribunal do júri, tudo vale. Tudo é importante. Plenitude de defesa. Você pode fazer tudo, gente. Você pode plantar ali bananeira. Faz qualquer coisa, faz uma estrelinha. Dá portal pra trás. Eu já vi gente cantando. Eu já vi gente que simula o que aconteceu. Lembra aquele vídeo que viralizou? Que aí ele chamava uma assistente lá. Ah, vi, porque aí ele agrediu ela, né? Foi verdade. Então, enfim, você pode usar todos os meios que você tiver para poder defender ali. Mas, assim, um caso tão midiático que traz uma ambiguidade. Porque, assim, a gente está falando de 7 jurados ali. A carta psicografada, quer queira, quer não, é um meio de comunicação espiritual que quem acredita é o centro espírita, é o espiritismo. Eu, por exemplo, sou espírita, então eu acredito mesmo. Só que, e se tivesse ali naqueles 7 jurados um evangélico, gente? Mas aí que tá. Eu acho assim que não, óbvio que eles são aqueles advogados ali, lógico, eles estudaram os 21 jurados. Até os 21 eles conseguem saber, né? Os 14 que não conseguem, a partir até os 21 eles conseguem ver todas as opções. Eles conseguem uma lista geral, se eles tiverem, por exemplo, dos 21. Anualmente sai a lista geral. Agora já teve uma lista geral dos jurados do júri de 2022. Não, provavelmente eles estudaram isso, mas eu acho essa lista assim. Eles podem... Já começam a analisar antes mesmo, né? Mas eu digo mesmo por ser um caso midiático, porque, por exemplo, muitas pessoas ficaram chacotando, outras pessoas acharam apelativo, outras pessoas acharam incrível, nossa, que coisa bonita. Entendeu? Então, assim, traz muita... Fala um pouquinho sobre Eu tenho uma certa preocupação de fazer um julgamento de valor sobre isso, porque eu acho que quem mais consegue entender a causa é quem se debruça sobre o processo. Às vezes a gente de fora não consegue compreender exatamente o processo. Porque, assim, o processo do júri, ele requer muito dedicação, você tem que se entregar por completo. Um detalhe, né? Leonardo, eu acho que, na minha visão técnica, talvez nesse olhar, eu teria uma certa preocupação em utilização exatamente por isso. Eu não sei exatamente quem são os jurados, se são evangélicos, católicos. Então são 7. Se tiver ali, em sua maioria, for evangélicos, eu utilizar esse tipo de defesa, pode ser que pode ser um tiro no pé. E eu vi um outro colega compartilhando também uma análise de atuação. Eu coaduno com essa mesma linha de raciocínio. Eu acho que o plenário do júri você tem que utilizar razão e emoção, utilizar os acusados, fazer com que eles realmente externem seus sentimentos de tristeza, que chore mesmo, se assim tiver vontade, às vezes até força. Isso é comum. Agora, advogado, não. É isso que ele falou, que na hora que ele chegou, ele falou assim que o advogado, gente, só para vocês entenderem, ele não tem que trazer as emoções dele no processo. Não. Ele tem que ser o mais frio e calculista e racional naquele momento, até porque ele tá ali falando com os jurados. A apelação e tudo mais tem que ser na hora da fala, às vezes falando de forma assim, mais incisiva ou tentando demonstrar que as pessoas sintam, porque são 7 seres humanos ali que a gente tem que fazer ele sentir o que aconteceu no dia do crime. E quem tem que comover são elas. Tanto é que um professor nosso sempre falou, se você for pro júri, a melhor chance de você escapar é tendo matado uma pessoa. Porque se você deixar ela viva e ela ficar paraplégica, chegar em cadeira de roda, acabou pra ti, meu irmão. Não foi acabou. isso? Inclusive, pode já falar, sabe o que eu acho legal? O Léo, ele teve um júri que ele me contou, que ele participou, foi incrível. Parabéns, amigo, eu tenho tanto orgulho de ti. Obrigado. Mas o que acontece? Eu vi no Instagram dele. Eu vi no Instagram dele. Momento. Ei,
Mas eu queria que você falasse sobre esse teu júri aí, porque eu achei legal, porque foi exatamente isso que você mencionou comigo. Cara, a vítima ficou viva. Foi mesmo? E a vítima tava em morte cerebral, né? E o que acontece? Exatamente isso que a gente fala. É muito difícil você pegar um júri em que a vítima ela vai para plenário, ainda mais com grandes sequelas. Esse foi um caso que eu atuei, a vítima ficou... O meu cliente, ele deu uma paulada e a cabeça abriu. Putz. E ele ficou... Ele não falava mais, só balançava a cabeça. A cabeça dele ficou afundada, então, tipo assim, ficou muitas sequelas. Ele nunca mais terá a vida dele normal. Isso, os jurados, vendo essa cena, Meu amigo, já era. ele sente. Mas, gente, o pior é que ele achou uma tese boa. Assim, vamos falar desse caso aí que eu acho legal. É o seguinte, o que aconteceu? A vítima, ela foi pega em tese pelas costas. Foi essa a alegação. Só que, durante o estudo do processo, gente, é importante o estudo do processo. Eu gosto de falar isso porque se você estuda o processo, você consegue achar uma minúcia. Eu lembro que o Léo falou assim que ele já tinha estudado o processo de cabo a rabo. Só que assim, um pouco antes ele falou assim, cara, peraí, deixa eu olhar direito isso aqui. Quando ele viu o seguinte, se uma pessoa é atacada pelas costas, eu vou te atacar pelas costas, fica de costas aí pra mim. Põe nessa câmera aqui. Foca aqui, Tribunal do Júri. Com a Põe palavra... essa câmera aqui. Ei, com a palavra a defesa. Espera que a gente vai ver se... Tá, essa câmera aqui que eu vou fazer. A encenação. Mudou, João? João, mudou a câmera aí, ó, pra ensinar. Com a palavra a defesa. Com a palavra Mudou, defesa, tá? vai. Aquela ali? Então, por exemplo, o caso era uma perna manca. A pessoa era... Enfim, andava de amuleta. Aí, Perna manca é uma madeira. Uma madeira mesmo. Madeira maceta, porra. Perna manca, ela os caras perna manca. Essa daí foi foda, hein? Caralho. Meu amigo, perna manca pra mim é uma perna manca. Não, Aí eu falei assim, gente, não se fala perna. Não, é isso. Vai, doutora Aí ela Deolane. pegou isso aqui. Doutora Deolane, vai. Aí ela pegou e o que ele fez? Pá, se a gente bate aqui... Se a pessoa bate aqui, o que acontece? Ela fica sem defesa alguma. Isso prejudicaria o Léo. Só que o Léo, na hora que estava estudando, ele viu que o médico, na hora que ele chegou, que a vítima chegou no hospital, ele pediu que olhasse uma fratura que tinha no braço. Gente, como que uma pessoa que é atacada pelas costas tem fratura no braço? Ou seja, eu entendi. E bem aqui. E só foi uma paulada. E foi só uma paulada. Esquerdo. Então, o que acontece? O Léo sustentou a tese que ele teve defesa, que ele se defendeu. Porque isso daí, gente, muda tudo, tá? Muda toda a pena. Ele falava que era um recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Que era insidioso, né? Porque ele se utilizou de emboscada e utilizou de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que é uma qualificadora, que a pena já inicia como se fosse condenado já equiparada a hediondo. Então tem uma sequência muito grande. Thiago, tem Hediondo, uma né? pessoa aí embaixo. Equiparado não, hediondo mesmo. Então vamos lá. E aí o que acontece, o Léo? Tu conseguiu tirar essa qualificadora ou não? Então, o meu cliente foi condenado. Mas ele já sabia, né? Mas só que dentro desse cenário ele já vai ter a progressão dele pelo tempo que ele já estava cumprindo pena, ele já vai progredir, né? Então não ficou exacerbado. Muitas das vezes a gente fica acompanhando o processo e já fala pro cliente que não dá pra fazer muita coisa. Porque às vezes a pessoa acha que o advogado ele tá somente para absolver e o advogado ele tá para lutar pelo que é dele por direito. Se ele tinha o direito a pegar uma pena justa de 8 anos, a gente vai brigar por 8. Que passar disso não é justiça. Então, é isso que faz a diferença. E agora com relação às penas até, deixa eu te falar. Tu acha que as penas, agora voltando um pouco para o Watkiss, foram penas justas, foram penas um pouco voltado pelo clamor que teve o caso ou não? O que tu achou na tua visão? A dosimetria da pena, eu não tive, de fato, não foi publicizada ainda o teor para ver as circunstâncias. Isso, mas eu acho que foi um pouquinho, eu acho que ele dosou um pouquinho a mais, assim, pelo conhecimento dele já ostentar predicativos favoráveis, né? Tipo, eles não são pessoas voltadas para a prática
cultuosa, não só incidente. Então, vários. tem muitas coisas ali, apesar que estamos diante de 242 vítimas e de acusado de eles terem matado pelo dolo eventual, mas a tentativa Eu achei sim. pequena. Mas é porque ali foi um concurso formal, não material. Porque Vamos falar da diferença. É. Porque o Léo, ele fala do direito penal como se fosse assim. Roda- Ô, roda- gente, roda- estão meu indo irmão. ali e vou comprar banana. O Não. concurso formal ele pega uma pena de Ele homicídio. cometeu vários crimes. No caso, ali não foram 240 e poucas vítimas. E fora as tentativas de homicídio, que foram as pessoas que estavam ali feridas. Então, o que acontece? Se ele concurso material, ele pagaria por cada um. Cada um. cometido. Tipo, Só que no direito penal, isso é inviável. O que acontece quando Naquela vai... circunstância. Naquela Isso. circunstância. Desculpa. É isso mesmo. Porque, ixi, Maria, penalista, ele é penalista. Mas o que acontece? Aí, se fosse, como foi concurso formal, eles pegam como se fosse um só crime para todos os fatos. Ou seja, aí ele só então, dá a é como se ele tivesse matado uma pessoa. E aí pega exacerba dá só... mas Mas que tem é um aumento, né? tem um aumento. Ele pega um, que é o mais grave, a pena mais grave, e exacerba a pena Perfeito para todo. nos demais. Gente, eu acho que... Vamos fazer o seguinte, eu quero fazer uma proposta aqui pra vocês. Vamos ver se o Léo pode. Léo, vamos fazer Porque uma... é muita coisa, né, cara? É muita coisa, já muita tá coisa dando pra tempo. falar, Pra não muito ficar longo esse episódio, vamos fazer uma segunda parte pra sair na outra quarta? Vamos. Acho Topa? interessante. Então Top. fechou. Então a gente vai fazer mais um Mas episódio. Vamos antes- finalizar antes de esse pra sair, gente começar o outro. antes de sair, Vamos deixar uma pergunta polêmica. Vamos deixar uma vamos deixar Vamos, porque eu quero prender meu público. Então vamos lá. Uma polêmica. Deixa eu ver aqui. Eu sei. Ixi, Maria. Pão de queijo. Ei, o juiz. Puta que pariu, na moral, é opinião minha. Ele teve Não, tu muitos tem que atos deixar uma pergunta. Pois é, calma. Ele teve muitos atos atentatórios contra a advocacia, ao meu ver. Sim. Ao meu ver. Tendencioso ou não? Um pouco, talvez, porque eu sou advogado. Muitas enfim. pessoas elogiaram a atuação dele, mas Aham. será que foi realmente a atuação que é possível? Porque assim, a gente tem que entender que existe o justo e existe o injusto. Será que ele não utilizou aquilo ali pra poder... Às vezes até tirar alguma tese defensiva que eu acho que teve um caso lá que ele fez isso, utilizar uma tese tirar uma tese defensiva de um advogado porque ele achou que era forçação de barra. Deixa mais uma pergunta sobre o juiz também, porque também tem que deixar uma pergunta. Não, então, Vocês têm que assim, assistir. Pra ser breve. Isso. A atuação do juiz, na tua opinião. Foi justa ou Foi injusta? justa ou Foi injusta? tendenciosa ou não? Foi Isso. Então, adequada? Próximo. Vai saber no próximo episódio do Pó Direito. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção. Vai ter mais próxima quarta-feira vai ter a continuação desse Pó Direito aqui, falando também sobre a Boate Kiss e falando também um pouco sobre as atuações do Léo e sobre o direito penal, que é um direito muito incrível, apesar da gente... A gente não A usa gente vai muito. falar um pouquinho também sobre a situação, assim, deixar bem claro. Eu quero deixar Tribunal, bem... do isso. júri, como funciona, muita gente não sabe. Então, o isso Léo que eu vai ia falar. falar a linguagem do povo, mesmo sem Até aquele quem quer atuar juridiquês, também, né? ou algum, Quem tipo- quer, advogados que Sem querem juridiquês, atuar. isso aí. Então é aquele negócio, bate-papo. Muito obrigada, gente. Ó, Valeu, gente. curtam, Falou. comentam Obrigado. Compartilhe. e compartilhe. É isso aí. Outra coisa, Assine, deixa aciona o teu o arroba O Leonardo. Leonardo Lima com 2A.dv. Aí, Quem ó, quiser quiser ver acompanhar como é que aí, é. ó, ele no presídio. com E a ele palavra posta de sempre, Deus. tá? Ele posta tudo, hein? verdade. Acompanha Acompanha lá. ali no Criminalista, consegui. Tchau, Beijo, tchau, até quarta gente. que vem, Valeu. galera. Falou. E aí, a gente vai gravar o